Tudo bem com você, Valéria? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-la aqui. Muito legal, o papo vai Obrigada. ser muito bom, porque esse material aí é muito legal. Ayla, bem-vinda à live aí da Super Varejo, a nossa Super Varejo entrevista, programa semanal, muito obrigado. Primeira vez que nós fazemos uma live aí com 3 pessoas, e é muito legal, realmente vai ficar muito bom, muito diferente. Então, a gente, para começar a entrar no estudo, foram 3 módulos, então, é isso? Isso. Eu, Foram negros. negros, a comunidade LGBT e PCD. Tá, vamos então começar aí. Então, vamos começar pelos negros, vai. Que resultados aí que vocês encontraram aí, pensando até em relação em termos de preconceito, discriminação, né? Quais foram os dados aí que vocês viram pensando nas marcas e varejo, né? Legal, vamos começar aqui com negros. Bom, quando a gente começa um estudo, principalmente como esse, institucional, a gente tem sempre a preocupação de pesquisar dados secundários, né? E a gente pesquisou muito para entender se já existiam estudos nesse segmento, e a gente se deparou com muitas informações, hoje já tem um volume grande de informações, para entender a participação do negro, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Então, já tem muita informação sobre isso, inclusive uma delas nos norteou aqui em relação ao nosso trabalho, né? Porque hoje a gente, pelo IBGE, a gente tem mais de 50% da população brasileira, né, de negros, e dados, né, do Instituto Ethos mostram que só 5% deles ocupam cargos gerenciais no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que tem esse gap muito grande. Algumas empresas vêm trazendo isso com muita força, como, por exemplo, o Magazine Luiza, e vem sendo reconhecida por isso. Então, acho que tem um trabalho importante aí das empresas já sendo feito, né, principalmente nessa inclusão corporativa. Mas a gente acha poucas informações sobre a questão de preconceito e discriminação do ponto de vista, né, do varejo. Então, aí nós fomos investigar essas questões relacionadas a esse tema. Eu vou usar aqui a minha colinha, porque tem alguns percentuais. À vontade, o importante é a informação. Não quero errar. Então, dentro do nosso estudo, a gente focava muito a questão, tanto para os negros quanto para o LGBT, a gente focava muito a questão da sensação dele, né, de situações que ele já tinha passado em relação a preconceito ou discriminação, e aí a gente aprofundava a questão do varejo, né? Então, do total da nossa amostra de negros, 60% deles já disse para a gente que sofreu alguma situação de preconceito ou discriminação no varejo. Então, isso por si só... No varejo em geral. No varejo em geral, né? Então, isso por si só já é um número assustador, né? E quando a gente... Muito alto. E quando a gente olha os números, a gente tem um recorte, aí a gente fez um recorte para supermercados, para trazer aqui para vocês, 20% deles sofreram esse tipo de situação, né, de preconceito ou discriminação em supermercados. E a gente tem um segmento do varejo que teve até um número maior, um percentual maior, que foi em lojas de vestuário, 30%. Então, vocês chegaram a aprofundar o tipo de preconceito? Se era, né, seguranças achando que ia roubar uma mercadoria, que ia sair sem pagar, alguma coisa assim? Sim. Tem 2 aspectos importantes aqui, tanto para supermercados quanto para lojas de vestuário, né, que são os percentuais mais altos aí do varejo. E, basicamente, esse preconceito, ele é sofrido, né, o agente, né, aí que provoca, né, essa situação de preconceito e discriminação, 87% veio de pessoas, dos atendentes, né, balconistas, atendentes e gerentes de loja, né? Então, isso é uma situação muito séria, né? Porque... e 58% pelos seguranças das lojas. Então, o que a gente vê, né, nesse sentido?
que a gente tem muita oportunidade para trabalhar no treinamento dessas pessoas, né? No treinamento das Claro. pessoas que estão na força de vendas, que estão ali no chão de loja, para receber, né? Para atender essas pessoas da forma mais adequada, né? Então, hoje não dá mais para lidar com esse tipo de situação, né? Tanto na sociedade quanto nos ambientes que a gente está falando aqui especificamente de varejo. E eu acho que as empresas têm esse importante papel aí, né, no treinamento e na orientação dos seus funcionários. E quando se, ainda falando, né, nesse módulo de negros aí, como eles se sentem, né, em relação às marcas, né, em termos de representatividade ou participação? Ótimo. Isso era uma área também que a gente queria investigar, né, muito para entender um pouco como eles se veem representados e também como que eles reagem, né, quando existe a falta de representatividade. Então, só 26% dos negros se sente representado pelas marcas, né? Então é um número muito baixo. Imagina que 3 entre 10 negros se sente representado pelas marcas em propagandas, né? E olha que eu acho que a gente já caminhou bastante, né? Até do que a gente tinha alguns anos atrás, né? Hoje a gente já começa a ver uma diversidade maior na comunicação das marcas. E tem um dado interessante aqui, que 3 entre 10 desses negros, né, que nós entrevistamos, deixaram de consumir marcas ou frequentar lojas por não se sentirem representados. Então, a gente tem um percentual muito grande aí, né, de uma posição que essas pessoas dão, né, uma resposta que essas pessoas dão quando elas não veem os direitos dela respeitados. Então, acho importante as marcas terem essa conscientização, né, de que existe um trabalho aí a ser feito para a inclusão mesmo. E a gente tem também 25% deles deixando de seguir marcas nas redes sociais por conta também de não sentirem essa representatividade. Né? A gente fala, em algum momento do estudo aqui, a gente fala, né, da questão do cancelamento de marcas, né? E isso é real. Isso é real, a gente está aí, todo mundo está nas redes sociais, a gente se depara com isso o tempo todo. Muito bom, muito legal. E é importante destacar, né, que eles têm essa percepção, porque às vezes quem não sofre ou nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, não imagina o quanto tem e quanto é vivo isso na nossa sociedade, infelizmente. Agora vamos passar para o... Esse eu anotei, eu também vou colar, tá? Porque eu sempre esqueci uma das letras. LGBTQIA+. Né? Eu até acho que em algum momento eu falei só LGBTQ, mas é importante a gente LGBTQIA+. É isso. Ter toda a extensão aqui, toda a representatividade. Vamos fazer mais ou menos o módulo de negros aí, então, do LGBT. O que eles comentaram aí, né, destacar em termos de preconceito, discriminação? Aqui, comparando com negros, né, a discriminação acaba sendo um pouco menor quando a gente está olhando para o varejo. 45% deles mencionam terem sofrido algum tipo de discriminação ou preconceito no varejo. E também é menor o indicador para supermercados. Então, a gente tem aqui da ordem de 20% em supermercados, né? Mas a gente não pode, porque a gente está comparando, né, com negros, nesse caso, é menor, mas não é desprezível. É muito importante que também as empresas entendam, né, esse novo papel aí dos atendentes e gerentes, que aqui também ficam com um maior percentual, 30% desse preconceito ou discriminação. Quando por parte de funcionários, foi por parte de atendentes e gerentes. Então, mais uma vez, né, aquele reforço do que a gente comentou, de termos aí uma conscientização, né, do papel inclusivo que tem um ambiente de varejo. E aí, sobre a questão da representatividade, eles se sentem mais representados quando a gente compara com negros, mas somente 42%
deles se sentem representados em propagandas, né? Então, ainda temos um caminho longo aí para trilhar nesse sentido. E depois também aquela questão deles deixarem de consumir marcas ou frequentar lojas, 38% deles já deixaram de frequentar lojas ou consumir marcas. Então, o que a gente vê? Eles, comparativamente, é ruim fazer essa comparação, né? Porque são dores específicas, Tá. mas olhando os números, o que a gente vê? Embora o negro ele sofra mais, né, o preconceito, comparativamente ao LGBTQIA+, Tá. o LGBT ele é mais incisivo na sua postura de deixar de frequentar lojas, de deixar de consumir determinada marca, né? Então, eles são mais firmes nesse propósito de realmente fazer valer, né, seus direitos e sua necessidade de inclusão. Então, acho que E essas são falando aí as de. comparações que a gente pode fazer aqui. E eu, no caso do LGBT, supermercados, o que apareceu aí de que eles se sentem, né, com o preconceito apareceu em quais momentos? Porque nos negros você falou muito dos atendentes, de um gerente, né? Sim, é Até a mais forte. segurança. É mais forte. Aqui é menos presente a questão do atendente gerente e mais forte a questão de outras pessoas, né? Falando aí de pessoas Do desconhecidas, público. quando eles estão falando dos outros clientes dentro da loja. Vamos falar do módulo do PCD, deixei esse por último, porque eu acredito que esse tenha muito mais coisas assim dentro de um supermercado, para depois a gente fechar um pouco o supermercado. Mas eu queria antes falar do PCD de uma forma geral, como a gente fez nos outros módulos. Tá bom. O módulo do PCD, ele foi um pouco diferente, né? A gente tratou para entender num primeiro momento quais são os maiores desafios do PCD quando ele está num ambiente de varejo. E aí, também, na nossa ignorância, né, a gente imaginou que a gente teria muitas menções em relação à acessibilidade, né? E quando a gente olhou os resultados, acessibilidade, claro, é um problema, né? Mas os maiores problemas, os maiores relatos deles em relação aos desafios quando eles estão em supermercados são referentes, primeiro, a filas no caixa. Então, 60% mencionou um problema, a fila no caixa. 31% atendimento. 25% problemas, desafios com a escolha de produtos, 22% com estacionamento e 22% com a circulação. Então, quando a gente olhou, né, de novo, né, a nossa ignorância ainda sobre o tema, a gente pensou que circulação apareceria em primeiro lugar. Claro. Porque a gente tem diversos PCDs aqui, né? A gente tem o de mobilidade, a gente tem os surdos e a gente tem os cegos também. E aí, para nossa surpresa, né, a gente encontrou essa questão das filas no caixa, que também tem a ver com atendimento. Então, não é só organização da fila, mas também ele passa por um momento de atendimento ali. E 31% relacionado ao atendimento. Quando eles estão falando do atendimento, e aí conversando com a Andressa do Libras AB, ela me explicou o seguinte, que um surdo, né, quando ele vai para uma loja e ele vai com o intérprete, o que acontece? Qual é o comportamento mais comum da pessoa, do atendente, que vai abordar essas pessoas, né? Ele se dirige ao intérprete. E, na verdade, o cliente é o surdo, né? Então, o surdo, ele quer ser olhado pelo atendente. Sim. E o intérprete está ali para fazer a interpretação. Ele não é, naquele momento, ele não é o cliente. Então, mais uma vez, né, agradeço a Andressa, agradeço o pessoal do Libras AB, porque assim, começou a abrir os olhos assim, de uma outra forma. Então, a gente começou a entender o que era esse atendimento,
né? Essa dificuldade no atendimento e esse desconforto no atendimento. Hoje, falando, parece uma coisa simples, né? Mas a gente não tinha isso no radar. E aí, quando a gente olha para essa informação, né, até conversando com a Andressa, né, a gente pensou o seguinte, né, por que não, né, ensinar, né, os seus colaboradores a fazer o cumprimento, né, boas-vindas à loja para esse PCD. Né? É claro que é muito difícil você ter ali pessoas, né, treinadas, né, para Libras, mas o acolhimento parte disso, né? É você ter ali um momento de proximidade e bastaria ali um cumprimento em Libras. Então a gente começou a pensar várias coisas que eu acho que podem ser importantes para as empresas começarem a pensar. Bom, a gente tem a questão das filas no caixa, né? Um ponto importante aqui para Vocês fizeram a distribuição entre todos os tipos de deficiência? Cegos, surdos, cadeirantes, locomoção reduzida? Sim, sim. No locomoção reduzida, esse item de filas no caixa, ele aparece em dois sentidos. Em relação ao atendimento, em relação à acessibilidade das filas no caixa, né? Em relação a tanto o trajeto, né, das filas no caixa, quanto a questão de acessibilidade e de empacotamento, né, dos produtos. Então, muitas vezes eles precisam de um auxílio e nem sempre esse auxílio está disponível ali no momento da compra. Né? Então, esse o pior momento ali da jornada, né, que tem mobilidade reduzida, é nesse momento da fila no caixa. Quando a gente está falando do surdo, a gente está falando mais dessa interpretação, né, e dessa comunicação, né, pelo atendimento. Tá, entendi. E quais foram, e pensando também agora em marcas, né? Vamos também falar um pouco das marcas do PCD, que a gente, para seguir o mesmo dos outros módulos que a gente disse, né? Sim. A gente tem o dado aqui, né, de que 68% deles priorizam empresas que têm ações voltadas ao PCD. Né? Então, se a gente for imaginar que hoje 24% da população do Brasil, né, pelo IBGE, é classificado como PCD, né, organizado aí como PCD, sim, a gente está falando de muita gente, e muita gente que tem voz, né, que precisa ter voz, e que está ali escolhendo empresas que realmente têm essa priorização, né, pela inclusão. E se a gente for olhar, né, que a gente tem aí 24% da população considerada PCD, né, e se a gente for imaginar os amigos dessas pessoas, os parentes dessas pessoas, né? Então a gente vai criando essa questão de abandono de marcas por conta dessa não inclusão.